Max Rendel e a Fraternidade Rosa Cruz, segunda edição por Ger Westenberg. Traduzido do holandês e revisado de acordo com Max Rendel and the Rosicrucian Fellowship, door Ger Westenberg. Pelos irmãos e irmãs da Fraternidade Rosa Cruz, em Campinas, pelo Centro Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil, com a autorização do autor, Ger Westenberg, que nos enviou os originais. Prefácio da primeira edição. Escrever esta biografia sobre Max Rendel, que era o representante da Ordem Rosa Cruz do século XX, não foi um trabalho simples. A primeira tentativa foi difícil. Datilografar 133 páginas em formato A4, no ano de 1968, divulgado por meio de 120 cópias. Faltavam ainda muitas informações, como, por exemplo, sobre a sua juventude. Nos arquivos de Copenhague não encontrei informações, nem mesmo que ele havia morado lá. Isso mudou quando o mapa natal de Max Rendel foi refeito e percebido que a posição da Lua não se encontrava na latitude norte de Copenhague, mas situava-se na região de Aarhus. Sr. Rickelt, o arquivista da prefeitura de Aarhus, durante seu tempo livre, fez muitas pesquisas sobre a adolescência de Max Rendel, cujos resultados estão contidos no capítulo 2. Com essas informações também foi possível continuar a pesquisa na Escócia. A filha mais velha de Max Rendel, Wilhelmina Grasshoff, nos passou informações complementares e forneceu 3 fotos do pai, mãe e 4 filhos. Nos arquivos de Berlim havia poucas informações, porque durante a guerra de 1940 a 45, com os bombardeios na cidade, se perdeu muito material arquivado. Nos Estados Unidos, a busca foi difícil, porque sem uma informação específica é difícil conseguir achar alguma coisa. Porém, mesmo assim, consegui juntar informações graças à ajuda benevolente de pessoas de lá. Sou muito agradecido às pessoas que tinham informações autênticas e que me passaram, como a sobrinha da senhora Augusta Voss Rendel, a senhora Olga Borsum Krelling, que me forneceu um relatório curto, mas completo da família Voss, juntamente com algumas fotos. O senhor George Schwenk, de Ojai, que por muitos anos foi amigo da senhora Augusta Voss Rendel, me passou muitas informações em primeira mão, como também o senhor e senhora Barkhurst, que por volta de 1920 se afiliaram à Fraternidade Rosa Cruz. E em 1982 não só me passaram informações, como também um material exclusivo sobre os exercícios espirituais e também uma cópia datilografada de Memoirs of Max Rendel and the Rosicrucian Fellowship, da qual possuíam o original, escrito pela senhora Augusta Voss Rendel em 1941. Ela mesma publicou uma versão simplificada no Ecos, em 1948, com o título The Early History of the Rosicrucian Fellowship. O manuscrito original foi doado pela família Barkhurst, pouco antes de morrer, à fraternidade, que em 1997 publicou com o título Memórias sobre Max Rendel e a Fraternidade Rosa Cruz. Nesses 50 anos, com algumas pausas, trabalhando nesta biografia, muitas outras pessoas me forneceram informações e dados importantes. Seus nomes estão nas notas de rodapé, juntamente com o material onde aparecem. Sobre o desenvolvimento Rosa Cruz na Holanda, recebi muitas informações do Sr. Jaap Quickel, que foi um dos primeiros afiliados da Holanda e testemunha de muitos acontecimentos. Também conheci a senhora A. von Warendorp, que introduziu os estudos na Holanda, mas infelizmente já não estava mais acessível intelectualmente. Os últimos anos dediquei-me a fazer um esboço do movimento teosófico na Alemanha, quando Rendel, em 1907 e 1908, passou 5 meses por lá. Também relatei a relação entre Steiner e Rendel e o desenvolvimento espiritual de Steiner até 1912, e naturalmente sobre algumas concordâncias e diferenças em suas visualizações que em primeira instância poderiam ter sido negligenciados, mas que são muito importantes.
bem como encontrar a passagem em que Steiner, numa palestra, em 11 de 10 de 1915, em Dornach, cita pessoalmente não ser um representante dos Rosacruzes, onde a ideia de alguns de que a antroposofia era uma metamorfose do ensinamento Rosacruzes se demonstrou errônea. O nome Rosacruzes parece mexer com a imaginação de muitas pessoas. Existem muitos grupos que utilizam esse nome em seu brasão, para a grande confusão dos forasteiros. Portanto, dediquei um capítulo à história da Ordem Rosacruz e no adendo 13 tem um resumo das organizações mais importantes onde o nome Rosacruzes aparece de uma ou de outra forma, com no final uma visão esquemática de onde se originaram. No início de 1600, os manifestos dos Rosacruzes, De Fama Fraternitatis RC, De Confessius Fraternitatis RC e o Assertio Fraternitatis RC trouxeram muita comoção. No adendo 1, traduzi novamente para o holandês. A Ordem Rosacruz é uma das 7 escolas de mistérios menores de iniciação que foi especialmente desenvolvida para os ocidentais com religião cristã. O último capítulo foi dedicado à preparação e ao processo de iniciação. Larzura, julho de 2003. Sumário. Prefácio da primeira edição. O prefácio da segunda edição. Capítulo 1. A origem da Ordem Rosacruz. Capítulo 2. De Karl Grasshoff a Max Rendel. Capítulo 3. A Teosofia na Alemanha nos idos de 1900. Capítulo 4. Max Rendel na Alemanha. Capítulo 5. Mensageiro dos Rosacruzes. Capítulo 6. Expansão da Fraternidade Rosacruz. Capítulo 7. Aquisição de um terreno para a sede central. Capítulo 8. Construtor, material e espiritual. Capítulo 9. Mais atividades de construção. Capítulo 10. Ainda mais atividades de construção. Capítulo 11. Destaques espirituais e o falecimento de Max Rendel. Capítulo 12. Augusta Voss Rendel como sucessora de Max Rendel. Capítulo 13. Disputa pelo poder. Capítulo 14. Finalmente paz. Capítulo 15. Em direção a um novo ciclo. Capítulo 16. Método ocidental de iniciação. Adendo 1. Os manifestos Rosacruzes. Fama, Confessio e Assertio. Fama Fraternitatis RC, ou Os Rumores da Fraternidade da muito louvável Ordem Rosacruz. Confessio Fraternitatis RC, Confissão à Fraternidade Rosacruz aos estudiosos da Europa. Assertio Fraternitatis RC, Confirmação da Fraternidade RC, que alguns chamam de Rosacruz, escrito em versos por um dos membros da fraternidade. Adendo 3. Florence May Holbrook. Adendo 4. Carta de Max Rendel para C.W. Leadbeater, em 1904. Adendo 5. A família Voss. Adendo 6. Alma von Brandis. Adendo 7. Rudolf Steiner. Adendo 8. Diferenças importantes entre os ensinamentos de Max Rendel e de Rudolf Steiner. Adendo 9. Troca de cartas entre Max Rendel, Laura Bauer e Hugo Vollrath. Adendo 10. Simbolismo. Collegium Fraternitatis, o cadinho, o emblema Rosacruz e a capa dos livros. Collegium Fraternitatis, o cadinho, o emblema Rosacruz, a capa dos livros. Adendo 11. 2 baladas. Adendo 12. Mapas natais. Adendo 13. Rosacruzes e Rosacruzes. Cronologia. Bibliografia. Livros escritos por Max Rendel, compostos dos trabalhos de Max Rendel, por Augusta Voss Rendel,
de outros escritores e de astrologia Rosa Cruz, outras publicações da Fraternidade Rosa Cruz. Prefácio da segunda edição. Desde a primeira edição de 2003, consegui juntar à biografia muitas imagens e informações. Por exemplo, informações sobre a chegada de Max Handel em Nova York, seu segundo casamento, sua estadia em Boston e muitos outros detalhes foram introduzidos no texto. Também foram acrescentadas mais fotos, como uma foto da adolescência de Max Handel com seu irmão e mãe, da casa onde Max Handel e sua segunda esposa, Louisa Anna Peterson, moravam em Roxbury, e uma foto de Alma von Brandis, que pagou a viagem de Max Handel para a Alemanha. Fiz uma revisão nos aspectos astrológicos. Também recalculei todos os mapas natais e, onde necessário, fiz correções e, portanto, posso encerrar essa biografia. Sou agradecido a todas as pessoas que me forneceram informações e fotos. Seus nomes aparecem nos rodapés das biografias. Lar Zuren, abril de 2014.